Bem, muito boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer o convite em nome do Instituto Socioambiental e, na mesma oportunidade, cumprimentar os deputados presentes, Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Nilton Tato, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, e Kim Kataguiri, nosso coordenador, parabenizá-lo por esse importante trabalho de diálogo. Eu me lembro, Kim, que em 5 de novembro de 2015, nós do ISA, junto com o Ministério Público Federal, fazíamos um seminário exatamente sobre licenciamento ambiental. Chamamos boa parte dos setores que estão aqui, foram mais de 600 presentes, 4.000 pessoas acompanhando ao vivo. E nesse fatídico dia, eu estava presidindo a mesa final do evento, tivemos ali o desastre de Mariana, no mesmo dia do debate do licenciamento. Esse tema é um tema absolutamente técnico, complexo, e você já percebeu que existe, de fato, grandes possibilidades de consenso em relação a esse texto, justamente pelo seu caráter técnico. Quero ressaltar essa tentativa de aproximar os setores que aparentemente estão opostos, porque, na realidade, o que a gente viu nas primeiras audiências foi, de fato, a possibilidade de encontrar boas soluções que, não que agradem totalmente todos os lados, mas que, de alguma forma, tentam contemplar os direitos que estão envolvidos. Eu quero te sugerir, inicialmente, Kim, que você considere no projeto de lei, em primeiro lugar, a farta experiência prática que o Brasil tem nesse tema do licenciamento. Eu me lembro, eu atuei por pouco tempo, mas atuei na CETESB, o órgão ambiental de São Paulo, que foi o órgão precursor do licenciamento, junto com o INEA, no Rio de Janeiro, e isso foi lá nos idos da década de 70. Muito se fez nos órgãos ambientais desde então, e acredito que essa experiência prática deve ser considerada. Da mesma forma, a documentação acadêmica, científica e técnica sobre o assunto. Você teve a oportunidade de ouvir pessoas de referência como Nilvo Silva, na primeira audiência pública, e terá também Luiz Henrique Sanches, que é um grande professor. Então, se apegue a essa documentação técnica, sem esquecer das decisões do Supremo Tribunal Federal. Também recomendo, inicialmente, que você aproveite o histórico de negociações do último governo que tentou criar esses consensos e, de fato, havia ali um texto base, que era um texto de consenso básico, salvo em alguns temas, e que são justamente os temas que estão sendo debatidos aqui. Tente aproveitar esse histórico, que foi muito rico, de fato, e foi liderado por pessoas de referência de todos os setores econômicos e não econômicos. Ao ler o texto base do GT, eu devo confessar a você que, e trabalhando com muita intensidade nesse tema nos últimos anos, devo confessar que eu não encontrei ali disposições que refletissem o posicionamento de setores como a comunidade científica, ou o Ministério Público, assim como a Defensoria Pública, a OAB, os órgãos ambientais também não vi ali considerados, os servidores da área de licenciamento e a própria sociedade civil organizada, além, claro, dos povos e comunidades tradicionais que estão sendo ouvidos aqui hoje. Pelo contrário, eu entendi que, ao ler aquelas propostas, que essas propostas têm a sua origem em setores econômicos, o que é legítimo, mas demonstra, de certa forma, um grande desequilíbrio no texto hoje em relação a esse tema do licenciamento, que é tão importante e caro para o país. Antes de adentrar o tema específico dessa audiência pública, eu queria colocar aqui algumas premissas básicas do licenciamento ambiental, que eu acho que podem nos ajudar a orientar alguns dispositivos que são polêmicos. Primeiro, se uma atividade ambiental ou se uma atividade econômica causa impacto socioambiental, ela deve obrigatoriamente ser objeto de licenciamento. Então, essa é uma premissa estabelecida pela Constituição Federal, que foi respaldada pelo Supremo. Eu trago aqui à colação um breve trecho de uma ADIM que foi julgada em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, 5312, ministro Alexandre de Moraes, que diz que a dispensa do licenciamento ambiental e a consequência dispensa do EI afrontam o disposto no artigo 225 da Constituição Federal. Quer dizer, esse entendimento do Supremo é extremamente relevante justamente para evitar que se incluam disposições que depois venham eventualmente a ser questionadas
no Supremo, trazendo insegurança jurídica aos empreendimentos que são necessários ao desenvolvimento econômico do país e também insegurança jurídica à própria proteção ambiental. A segunda premissa é que o grau de exigência do licenciamento ambiental deve ser proporcional ao grau de impacto da atividade. Ou seja, quanto maior o impacto da atividade, maior o rigor do licenciamento. Quanto menor o impacto da atividade, evidente que menos rigoroso deve ser o licenciamento. Se essa lógica permear o projeto de lei, certamente ela vai considerar o histórico todo de avanços que a gente teve em relação ao conhecimento técnico, científico e prático também em relação a esse tema. A terceira premissa. Uma tipologia de empreendimento, por si só, não é capaz de definir o grau de impacto da atividade. Isso você ouviu em várias audiências públicas aqui, que uma atividade que, a priori, é de baixo impacto pode ser considerada como de significativo impacto ambiental se realizada em uma localidade de alta sensibilidade. Então, o aspecto locacional ele deve necessariamente estar presente nesse projeto de lei. O exemplo que foi dado aqui foi muito feliz pelo professor Nilvo Silva, que é a instalação de energia eólica em sítios de reprodução, alimentação e descanso identificados nas rotas de aves migratórias. Então, a energia eólica é uma atividade de baixo impacto, que é até desejável ambientalmente, mas, quando instalada num local sensível, ela passa a ser uma atividade de alto impacto. Não vou citar outros exemplos, porque acredito que essa matéria, de fato, já foi bastante reiterada aqui nas audiências públicas que antecederam a essa. E, por fim, uma nova lei geral do licenciamento ambiental, por melhor que ela seja, ela não vai conseguir resolver sozinha os problemas que são verificados na atualidade. Então, a minha sugestão é que se estude a possibilidade de incluir no texto formas de fortalecer a capacidade técnico-institucional dos órgãos ambientais, hoje sucateados, e também dos órgãos envolvidos, ainda mais sucateados do que os órgãos ambientais. Existem alternativas legislativas para isso, e eu acredito que o fortalecimento desses órgãos é de interesse de todos os setores interessados no licenciamento, principalmente os econômicos, que demandam a celeridade e eficiência do licenciamento ambiental. Eu queria te dar um breve exemplo, e depois eu envio as minhas considerações e sugestões ao texto, mas de como o texto base, de certa forma, ele não reflete esse histórico e essa experiência no Brasil, e muitas vezes até acaba afrontando o próprio texto constitucional. O artigo 14, parágrafo 1º, diz que, no caso de atividade ou empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, o licenciamento trifásico exigirá a apresentação de estudos para avaliação do impacto ambiental. Esse ponto é evidente que houve um certo descuido, porque a própria Constituição estabelece que o estudo é o EIA-RIMA. Então, quer dizer, há pequenos detalhes no texto que poderiam ser facilmente corrigidos para se evitar um equívoco técnico por parte dessa lei, que será certamente uma lei muito importante. Um outro aspecto que eu considero relevantíssimo, ainda em ordem preliminar, é a possibilidade de estados e municípios legislarem ou estabelecerem as suas normativas sobre licenciamento ambiental em eventual descompasso com os padrões federais. De fato, aqui estamos a tratar da competência legislativa, que em matéria ambiental é concorrente, né, e não administrativa, que está regulada pela Lei Complementar 140. Esse é um primeiro alerta que faço, porque muito se tem confundido esses dois temas. Na realidade, o que diz a Constituição, basicamente, é que as normas federais estabelecem a normativa geral sobre o tema. As normas estaduais devem respeitar aqueles requisitos mínimos estabelecidos pelos padrões nacionais, podendo ser complementada, dadas as suas especificidades regionais. Da mesma forma, os municípios, que devem respeitar as normas estaduais e federais, respeitados as suas peculiaridades regionais. Eu tenho aqui algumas decisões do Supremo sobre isso, mas vou pular por conta da falta de tempo e já adentrar à questão das autoridades envolvidas. Eu tenho nesse ponto que talvez as minhas mais sérias críticas a esse texto, deputado, e eu queria, de fato, que a gente tentasse avançar em relação a isso. Em primeiro lugar, a nossa sugestão de que os órgãos envolvidos, quando cabível, sejam considerados desde a fase do termo de referência. Muitas vezes o empreendedor elabora o EIA-RIMA, entrega o EIA-RIMA ao órgão, e no texto está dessa forma, e é aí que a autoridade envolvida passa a atuar no processo de licenciamento. É óbvio que a FUNAI vai receber o EIA-RIMA e vai
é fazer considerações de estudos complementares sobre matéria indígena. Então, quer dizer, o empreendedor terá que novamente produzir esses estudos, isso gerará um atraso no processo de licenciamento. Então, quando houver um impacto em terra indígena, território quilombola, unidade de conservação ou patrimônio histórico, acredito que a participação, desde logo, por parte do órgão envolvido, é medida consentânea e bastante eficaz em relação ao licenciamento ambiental. Quero tecer uma crítica constitucional à restrição de que apenas terras indígenas homologadas e territórios quilombola delimitados por portaria do INCRA seriam considerados no licenciamento. Há no Brasil 44 terras indígenas delimitadas, 74 declaradas, ambas não homologadas, 116 em estudo, fora as 6 portarias de interdição de índios isolados. Tudo isso está desconsiderado no projeto de lei. Quando o empreendimento impactar uma terra indígena que ainda não foi reconhecida, não é porque ela não foi reconhecida que ela não existe, não é porque ela não foi reconhecida que os povos indígenas não estão lá, ou que a comunidade quilombola não está lá. Então, o impacto vai acontecer. E cabe ao licenciamento endereçar a solução correta para aquele impacto. Então, acredito que a melhor solução, de fato, é considerar todas as terras indígenas, até porque, senão, estaríamos diante de uma dupla violação aos direitos desses povos e comunidades. Primeiro, porque o seu direito constitucional de ver reconhecido o seu território tradicional, ele ainda não foi reconhecido pelo Estado, mesmo após 30 anos de Constituição. Segundo, que, justamente devido a essa primeira violação, a omissão estatal vai justificar que a ausência desse território sirva para considerar esse território como inexistente, como se aqueles povos não existissem. Então, acredito que esse, e também na linha da jurisprudência do Supremo, que eu vou me furtar de citar, é bastante importante essa alteração. A área de influência serve como quando houver dentro da área de influência um desses territórios que estão sendo tratados nessa audiência, a autoridade envolvida deve, segundo o texto, deve atuar. O problema é que a definição de área de influência está, de fato, muito atrasada em relação ao que se tem de conceitos hoje, tanto na legislação quanto na academia. A definição que consta do texto restringe a impactos ambientais diretos e estabelece que essa delimitação da área de influência vai ser apontada no estudo ambiental, sem a necessidade do órgão ambiental aprovar essa delimitação. Quero citar um exemplo de impacto indireto, só para a gente ter ideia do que a gente está falando. Uma comunidade que é indígena ou quilombola, que é impactada por um barramento de rio de uma usina hidrelétrica, ela tem em risco a sua segurança alimentar. Os peixes, por exemplo, que podem ser escassos e podem colocar em risco a segurança alimentar daquela comunidade, esse impacto é um impacto considerado indireto, apesar de ser efetivamente decisivo na vida daquele povo indígena que não vai ter o que comer com a quantidade de peixe. Então, pela melhor técnica e o que tem sido adotado no Brasil hoje, eu sugiro que simplesmente se retire esse termo diretos do texto. Vamos considerar, então, que a área de influência é a área que sofre os impactos ambientais da construção, instalação, etc. e tal, do empreendimento, no estudo, apontado no estudo ambiental e aprovada pela autoridade licenciadora. Vejo que o meu tempo já se esgotou e peço desculpas, mas tenho mais algumas últimas considerações a anotar. A proposta limita a participação dos órgãos responsáveis por unidades de conservação a casos de significativo impacto ambiental, ou seja, casos de EIA-RIMA. Todos os demais casos de impacto ambiental que não são significativos, se houver impacto em unidade de conservação, é óbvio que o órgão relacionado à tutela dessa área protegida deve também se manifestar. Não é porque o impacto não é significativo, ou seja, aquele impacto de grandes obras de infraestrutura, que ele, de fato, não deve ser considerado. Então, há exemplo dos demais órgãos envolvidos que o ICMBio e demais órgãos integrantes do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, possam se manifestar oportunamente em todos os casos. Mais 2 pontos, deputado. A proposta prevê que o parecer das autoridades envolvidas não terá caráter vinculante. Esse é um aspecto bastante importante e eu realmente estranho essa disposição do texto, porque cada órgão tem a sua função e a sua competência legalmente estabelecida. Então, a FUNAI tem a competência de tratar dos direitos dos povos indígenas, por exemplo. O IFAM tem a competência de tratar do patrimônio histórico-cultural
do povo brasileiro. O órgão ambiental não tem competência para adentrar nesses temas. Ele não tem competência legal, constitucional e legal, e também técnica, para tratar desses temas. Então, a possibilidade do órgão ambiental simplesmente desconsiderar uma condicionante que venha a ser sugerida pela FUNAI, por exemplo, é algo que não se coaduna com a nossa legislação. Então, de fato, eu acredito que a gente precisa avançar em relação a essa questão da vinculação do parecer do órgão envolvido em relação ao órgão ambiental. Por fim, talvez a mais grave de todas, a ausência de manifestação das autoridades envolvidas não obsta o andamento do procedimento de licenciamento e nem a expedição da licença. Aqui a gente está falando da possibilidade de emissão de uma licença para um empreendimento que causa impacto em terra indígena e que esse impacto em terra indígena pode, eventualmente, nem ser sequer avaliado. A gente tem uma situação periclitante hoje dos órgãos envolvidos, em termos de estrutura. A FUNAI, pelo último dado que eu tive, aqui está um representante da FUNAI que pode me corrigir, havia cerca de 7 mil processos de licenciamento, com meros 18 servidores para cuidar e 4 coordenadores que também pegam processos. Eu não sei se está correto esse dado. É o último dado atualizado. Eu não tenho certeza do número de processos, mas da última vez que a gente fez uma avaliação era cerca de 7 mil. O número de processos que a gente recebe diariamente é muito grande. E atualmente a gente está com 18 servidores. Esse contínuo sucateamento dos órgãos envolvidos influencia, obviamente, diretamente na celeridade da concessão das licenças. Então, aí, reitero a minha sugestão de que o projeto preveja mecanismos para incentivar o fortalecimento desses órgãos, mas é evidentemente inconstitucional, isso o Ministério Público Federal tem uma recomendação sobre isso, permitir que haja emissão da licença sobre um empreendimento com impacto em terra indígena sem que a FUNAI tenha sequer se manifestado ou avaliado esses impactos. E aqui eu chamo a atenção dos índios isolados, deputado Kim, nosso coordenador. Segundo o estudo da equipe de monitoramento de áreas protegidas do Instituto Socioambiental, um total de 119 obras planejadas impactam 56 áreas protegidas, com presença de índios isolados. São 97 registros de índios isolados impactados por essas obras já planejadas e previstas no planejamento estratégico do Brasil. Da forma como está o texto, esses índios isolados não terão sequer qualquer tipo de avaliação em relação aos impactos sobre eles. Enfim, eu acredito que esse, como eu disse, é um ponto do texto sobre o qual eu tenho talvez mais críticas e eventualmente sugestões de avançar. Eu quero ressaltar ainda a importância do tema de hoje, que é, de fato, as áreas protegidas do Brasil, as unidades de conservação, as terras indígenas, territórios quilombola e o patrimônio histórico-cultural. Eu acredito que esse é um tema muito sensível e talvez a gente encontre caminhos de eficiência do licenciamento ambiental, respeitando, de fato, esses direitos que estão assegurados pela Constituição, parabenizando novamente pela oportunidade, pela possibilidade de dialogar com os demais setores e ficando à disposição aí para demais esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Maurício. Quero, desde logo, ressaltar esse espírito de conciliação que tem marcado as audiências públicas. Acho que as falas dos parlamentares demonstram isso, né? Que há, de fato, o entendimento de que o licenciamento precisa melhorar, ele precisa, deputado Celso, de mais eficiência e também respeitar as garantias que estão na Constituição. Quer dizer, vamos tentar achar um equilíbrio nessa equação, né? E, certamente, as questões de mérito não fazem parte, como terras indígenas, se deve ou não ser demarcado, se há marco temporal ou não. Isso não integra o projeto de lei do licenciamento. Aqui a gente está tratando de uma questão procedimental. Por isso que eu acredito realmente no consenso e nas possibilidades da gente avançar em relação a essas temáticas. Respondendo diretamente a sua pergunta, deputado Kim, a Lei Complementar 140, ela não dispõe sobre a atuação dos órgãos envolvidos, da FUNAI, do ICMBio, da Fundação Palmares e do IFAM. Ela dispõe sobre os entes federativos, ela dispõe sobre a competência administrativa, e não legislativa, administrativa, em matéria ambiental. E, de fato, como disse o deputado Rodrigo Agostinho, ela veio a solucionar um problema que era judicializado todos os dias. O licenciamento ambiental tinha
como ponto de maior judicialização a questão de competência entre os entes federativos. Em 2011, essa Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram, então, essa nova legislação, e ali está dito simplesmente que, se um empreendimento é licenciado por um Estado, por um órgão estadual, o município não pode, evidentemente, ter um parecer vinculante ou dizer o que tem que ser licenciado ou não. Quer dizer, ela simplesmente estava dizendo um empreendimento é licenciado por um órgão correspondente ao ente da federação e distribui essas competências. Então, a não vinculatividade não está disposta na Lei 140 e em nenhum outro regramento legal. Ela é prevista nessa portaria interministerial número 60 de 2015, e eu te digo que essa disposição da não vinculação nunca foi aplicada. Nenhum órgão jamais teve a coragem de desconsiderar a manifestação da FUNAI, do IFAM, do ICMBio, da Palmares, porque sabe que não tem competência legal para isso. E isso seria eventualmente questionado depois. Então, por isso que eu afirmo e reafirmo a necessidade de retirada disso, dessa disposição do texto. Eu até fico imaginando situações em relação a empreendimentos que a gente tem aí em discussão hoje. Por exemplo, a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, bastante polêmica e bastante conhecido esse caso. É uma usina hidrelétrica que alagaria uma boa parte da terra indígena Sauré-Muibu, do povo indígena Munduruku, no Pará. Essa terra indígena, por haver a previsão de alagamento dela em relação ao enchimento do reservatório da usina hidrelétrica, o parecer da FUNAI, talvez um dos únicos que eu tenha visto, o parecer foi pela não emissão da licença, pela falta de viabilidade ambiental. E por que isso? Porque a própria Constituição Federal, no parágrafo 5º do artigo 231, dispõe que é inconstitucional remover povos indígenas de suas terras tradicionais. Então, imagine nessa situação hipotética, aplicando-se o que está previsto no texto base, que o órgão ambiental desconsiderasse esse parecer da FUNAI, que apontava, então, o alagamento dessa terra indígena e, portanto, uma violação à Constituição. A gente teria um empreendimento implantado com uma violação direta ao texto constitucional que prevê essa limitação. Então, portanto, eu acho que esse exemplo é bastante ilustrativo de como poderia ser desastroso, e até porque que nenhum agente ambiental ainda deixou de considerar um parecer de órgão envolvido. Quanto à sua pergunta sobre entes federativos, eu acredito que o próprio Supremo Tribunal tem enunciados que podem nos ajudar nesse sentido. A questão é muito simples, é a questão talvez das mais antigas do direito ambiental, de competência legislativa concorrente, né? E a gente pode, de fato, eu posso sugerir uma formulação, tendo claro com base as decisões do Supremo, para que não digam que, enfim, tirei de algum outro lugar. Quero só fazer uma consideração sobre a tua pergunta para a Sônia Guajajara. É claro que ela vai responder, mas em relação a Belo Monte, né? Por que a alegação de violação se o empreendimento foi licenciado com base na legislação atual? Quero te chamar a atenção, talvez pouca gente conheça esse assunto aqui na Câmara, e talvez no Brasil todo, que é a suspensão de segurança. Suspensão de segurança, quando se faz a faculdade de Direito, e se estuda o direito processual civil, o direito processual coletivo, o direito processual penal e administrativo, não se estuda a suspensão de segurança, mas é ela quem define a sorte dos empreendimentos com violação de direitos no Brasil. A suspensão de segurança foi criada nos idos da ditadura militar em 1964. Ela já tinha previsão na Lei de Mandado de Segurança, em 51, mas em 64 ela foi instituída, e é ela que permite, por decisão do presidente do tribunal, que sequer tem competência durante todo o processo judicial, ele não decide um mérito de nada, mas o presidente do tribunal sozinho pode, por considerar violação, e aí o requisito genérico da suspensão de segurança é violação à ordem pública, à economia pública, à saúde pública, né? É um requisito bastante genérico e interesse nacional. Com base nisso, ele pode desconsiderar uma decisão judicial que suspenda, por exemplo, uma licença ambiental. Então, no caso de Belo Monte, foram 7 decisões liminares suspendendo as licenças de instalação e de operação por descumprimento das condicionantes. O caso emblemático foi da violação da condicionante da comunidade indígena. E o outro caso emblemático, que suspendeu, inclusive, a licença de operação, por decisão aqui do TRF1,
foi a questão do saneamento básico. Não se preparou a cidade de Altamira em relação ao saneamento para receber o alagamento do barramento daquele rio. Quer dizer, principalmente a população da periferia ficou às margens do esgoto por conta do descumprimento dessa condicionante. Todas essas violações foram reconhecidas em 7 liminares, como eu falei, e essas 7 liminares foram suspensas por suspensão de segurança. O mais grave de tudo é que a suspensão de segurança ela atua e ela, segundo diz a lei, ela vale até o trânsito em julgado do processo. Quer dizer, mesmo se o juiz sentenciar e reconhecer, depois de todo o processo de conhecimento, provas, etc., que houve de fato uma violação a um direito estabelecido, ainda assim a sentença não tem validade. Então, é a suspensão de segurança que liberou em Belo Monte, que liberou as usinas do Rio Madeira. Pense numa hidrelétrica na Amazônia, certamente ela foi liberada por suspensão de segurança. Obrigado, deputado. Barra Grande. O Instituto Socioambiental ajuizou uma ação civil pública, Barra Grande, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Houve uma fraude no estudo de impacto ambiental. O empreendedor apontou no estudo que não havia vegetação significativa, mas, na realidade, havia 5.000 hectares de araucária, que é vegetação ameaçada de extinção, com proteção legal, inclusive. E essa omissão, ou seja, essa fraude que foi apontada, ela foi descoberta pela sociedade civil. O Instituto Socioambiental ajuizou, então, junto com a rede de ONGs da Mata Atlântica, ajuizou uma ação civil pública, obteve a liminar com reconhecimento da fraude, mas a suspensão de segurança tratou logo de corrigir e liberar o empreendimento fraudulento. Muito obrigado, senhor Maurício Guetta.